o Estado sempre definirá as regras em favor próprio. Este artigo foi escrito por Dilma Denga, traduzido e publicado pelo Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Johann Schmidt escreveu um artigo de opinião no qual destacou os padrões duplos de tratamento em situações em que o setor privado foi tratado com mais severidade do que o Estado quando ambas as partes cometeram crimes semelhantes. Para provar seu ponto, ele fez referência ao colapso da barragem de Jahresfontein e à poluição crônica do rio Vaal pelo município local de Emfuleni. No exemplo anterior, o ministro do Departamento de Água e Saneamento, David Marlobo, afirmou que apresentaria acusações criminais contra os proprietários da barragem de Jahresfontein após seu colapso. Ressalte-se que muitas irregularidades de conformidade foram constatadas nas auditorias da barragem realizadas antes do seu rompimento. No último exemplo, um relatório compilado pela Comissão Sul-Africana de Direitos Humanos constatou que Emfuleni e outros eram a causa da poluição crônica de esgoto do rio Vaal. No entanto, no caso de Emfuleni, parece que nenhuma ação foi tomada apesar do relatório. De acordo com Smith, tal é o caso por causa da seção 139 da Constituição Sul-Africana, que permite a absolvição efetiva da responsabilidade dos municípios por meio do governo provincial ou nacional, assumindo as responsabilidades de um município local, quando o município local não pode cumprir seus deveres. Smith resumiu seu artigo de opinião da seguinte maneira, aspas, de Jahresfontein, a Cornúmbia da UPL e aos sistemas de esgotos municipais com problemas, os desastres hídricos da África do Sul continuam a aumentar. O Departamento de Água e Saneamento deveria policiar o setor, mas o Departamento de Água e Saneamento é árbitro e jogador. Fecha aspas. Diante do contexto acima, esta é a pergunta que desejo responder. Será mera coincidência que existam leis que efetivamente favoreçam o Estado, mesmo em situações em que o Estado não cumpre seus deveres? A resposta curta é que não. Não é mera coincidência. Minha resposta é baseada na definição de Estado, de acordo com Hans Hermann Hoppe. Em seu ensaio Sociedade de Leis Privadas ou Estatais, Hoppe define o Estado como, aspas, uma agência caracterizada por dois traços únicos e logicamente conectados. Primeiro, o Estado é uma agência que exerce o monopólio territorial da tomada de decisão final, ou seja, o Estado é o árbitro final de todos os casos de conflito, incluindo conflitos envolvendo ele mesmo. Não permite nenhuma apelação acima e além de si mesmo. Em segundo lugar, o Estado é uma agência que exerce o monopólio territorial de tributação, ou seja, é uma agência que fixa unilateralmente o preço que os cidadãos devem pagar pelo serviço do Estado como juiz final e executor da lei e da ordem. Fecha aspas. A característica relevante aqui é a posse do Estado de um monopólio territorial da tomada de decisão final, que tem duas implicações. Em primeiro lugar, o Estado tem a palavra final em todos os conflitos que arbitrar, incluindo os conflitos que o envolvem. Em segundo lugar, e mais importante, o Estado pode causar conflitos nos quais pode decidir a seu favor e criar leis que o favoreçam. Hoppe explica que, aspas, o governo é o juiz final em todos os casos de conflito, incluindo conflitos que o envolvam. Consequentemente, em vez de apenas prevenir e resolver conflitos, o monopolista da tomada de decisão final também provocará conflitos para resolvê-los em seu próprio benefício. Ou seja, se alguém puder apenas apelar ao governo por justiça, a justiça será pervertida em favor do governo, apesar das constituições e dos tribunais supremos. Na verdade, trata-se de constituições e tribunais governamentais, e quaisquer limitações à ação governamental que possam encontrar são invariavelmente decididas por agentes da mesma instituição em questão. A ideia da lei eterna e imutável que deve ser descoberta desaparecerá e será substituída pela ideia de lei como legislação, como lei arbitrária feita pelo Estado. Fecha aspas. Dada a definição de Estado de Hoppe, a situação envolvendo a poluição crônica do rio Vaal por Emfuleni com esgoto tem um resultado lógico. Referindo-se à seção 139 da Constituição Sul-Africana,
Formas superiores de governo, incluindo governos provinciais e governo nacional, podem facilmente absorver a responsabilidade de Amphoulene enquanto se abstém de responsabilizar os responsáveis pela poluição do rio Vaal, porque o Estado tem a última palavra. Além disso, a Lei SAHRC estabelece que a Comissão Sul-Africana de Direitos Humanos, uma organização reconhecida pela Constituição sul-africana, pode fazer recomendações a todos os órgãos do Estado, se a comissão considerar que tais recomendações promoverão os direitos humanos. No entanto, não há menção de tais recomendações serem obrigatórias para o Estado. No contexto da poluição do rio Vaal, o relatório da Comissão Sul-Africana de Direitos Humanos enumera muitas recomendações ao Estado. No entanto, dada a Lei SAHRC, o Estado pode efetivamente ignorar tais recomendações porque não são vinculativas, o que efetivamente coloca o Estado na posição de ter a palavra final. A Lei SAHRC e a Seção 139 da Constituição Sul-Africana são exemplos clássicos da afirmação de Hopland de que o Estado é um monopolista da tomada de decisão final. Além disso, é importante notar a implicação de que a justiça será pervertida em favor do Estado, apesar da existência de constituições, tribunais e agências destinadas a fazer justiça, uma vez que essas mesmas instituições são criadas pelo Estado. Tal cenário leva a concluir que o Estado criará leis que o favorecem, gerando resultados injustos. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.